questão 11, certo? A última. Discorra sobre coisas da Terra relacionada a essa questão ao livre-arbítrio durante a encarnação. Olha, na minha opinião, tá? Para facilitar essa questão, eu colocaria aqui, em vez de coisas da Terra, coisas do ego. Márcio, tá ligado àquele ponto que você falou, né? Entre, justamente, na prática, né? Entre aproveitar a vida e aproveitar, né? A encarnação, né? Tem a ver sim, Marcelo. Tem a ver com gatilho, com armadilha, ou seja, tem a ver com o nosso ego, né? Eu acho que é o que o Márcio acabou de falar, né? Que, na verdade, ou você vive com o ego digitando a sua vida, que aí seriam essas coisas da Terra, né? Então, ou eu assumo a minha responsabilidade. Eu estou entendendo como isso. E aí alguém respondeu de... Ô, Márcio. Fala, Marcelo. Ó, aqui vou dar um exemplo lá que para mim é uma coisa que eu trabalho bastante nessa vida, acho que já passei mais de uma vez, né? A questão da relação com o próprio trabalho, né? Um exemplo. O que é da coisa da Terra aqui? Aqui você tem que trabalhar, né? Nós temos nossos compromissos financeiros, enfim. Eu trabalho com sei lá, com cigarro, fabrico cigarro, vendo cigarro. Porque eu preciso defender meu pão. Então aqui a gente vai, o ego ele vai dando essa desculpa para a gente, né? Para apontar uma necessidade, que ela é legítima, mas a gente acaba não se abrindo para uma outra forma de ter um esforço e conseguir ter esse sustento, né? Ter esse retorno financeiro de uma outra maneira. Então, não, aqui eu sou obrigado, né, a fazer isso, né? Então a gente dá uma desculpa de que a gente é obrigado porque a vida é assim aqui, né? São coisas da vida aqui. E a gente acaba não se esforçando para mudar um padrão, né? Para que o negócio para ele falava, eu gostava muito da frase dele, falava, se você quer ter um objetivo maior, você tem que se bancar, você tem que ter coragem de ter uma mudança na sua vida, né? Sair de um padrão, que aqui é tudo padrão estabelecido. Então, a partir do momento que você começa realmente a querer viver a sua versão espírito, naturalmente você vai passar por esses conflitos que não são fáceis, mas que são possíveis de ser mudados, né? Então, aqui um monte de coisa vai parecer que a gente é obrigatório fazer porque a vida é assim. E não é, né? Então, a gente tem que ter essa coragem, né, de mudança para poder viver mais pelo que o nosso espírito ele passa para a gente, né? Mais do que a nossa, né, versão espírito passa para a gente. Concordo plenamente, Marcelo. Essas coisas da Terra seria a Matrix, né? Seriam os paradigmas que a gente está meio que engessado nessa sociedade. Tudo tem um padrão. Na verdade, não tem padrão nenhum, né? Exato. Todo mundo quer estar seguindo porque acha que é o certo. Então, qual que é o segredo? É que a gente se bancar, realmente, escolher o que a gente, né? O nosso espírito está pedindo para a gente cumprir a nossa missão de alma, independente da opinião dos outros. Concordo plenamente. E aí, quem mais? Tem alguma resposta diferente? Vamos caindo nas armadilhas? Diga. Pode falar. Posso falar, Márcio? Então, em cima disso que você está falando, que o Fernando falou agora, o que eu percebi nas minhas investigações é que vieram muito claro o medo, né? Veio o medo. E veio 3 imagens sempre muito parecidas, né? Em 3 regressões. Parece que como se eles dissociassem algumas coisas para eu ir entendendo, né? E aí, eu me pergunto, né? Por exemplo, eu quero fazer uma mudança e eu ainda tenho medo. Aí eu fico pensando, o medo já agora ele é consciente, antes ele não era. Agora ele é consciente. Na psicoterapia, ele trabalha isso, na verdade? Assim, ele vai me ajudar a ter essa consciência e ter essa força, é isso? Ou eu ser mais objetiva e mais, como que eu posso falar, mais disciplinada, organizada para poder fazer uma mudança? Bom, Rose, em primeiro lugar, qual a definição de medo para você? O que é o medo para você? O medo é a criação da minha mente, né? Alguma coisa que eu não conheço, mas que eu já criei na minha cabeça, que é um monstro. Entendeu? Eu sei que é isso. É um monstro,
Uma coisa que eu não sei o que vai... É como se você não soubesse o que vai acontecer, então você fica com medo. É isso mesmo. E para começar, tá? Se você for no dicionário e procurar a palavra medo, medo não tem definição. Sabia que medo não tem definição? Tem lá, Nossa, tem nunca fui olhar. temor, Que legal. é temor, é insegurança, é um monte de coisa que fala lá, menos que é medo. Por quê? Se o medo não tem definição, é porque não existe, você concorda? Se uma palavra não tem definição, é porque ela não existe. Para facilitar para você, qual que é o contrário do medo? O que é o contrário do medo? Por exemplo, claro, escuro. Coragem? Não, Coragem. não, Coragem. não. Todo mundo fala que é coragem, mas não é coragem, não. Coragem é você agir mesmo Nossa, com o que é, medo. então? Isso é coragem. Coragem é você agir mesmo com medo. Sim, é verdade. Você tá se borrando, você tá Um se cagando. impulso. Desculpa a palavra, tá? Mas eu vou. Eu coloco uma fralda, eu vou Sim. enfrentar. Isso é coragem. Você está enfrentando seu medo. Na minha opinião, tá? O contrário do medo, para mim, chama-se verdade. Por É quê? porque o medo é uma mentira. O medo é uma mentira, exatamente. É uma mentira e não existe. Medo é uma criação da nossa mente de uma maneira catastrófica, pessimista em relação à situação, que deixa a gente inseguro. Então, como é que faz para a gente dominar o medo? É enfrentando, somente enfrentando, não tem outra saída, outra solução. Ou você domina o medo ou ele te domina. E quando ele te domina, você sabe, você fica refém dele, né? Você fica escravo dele. Não, eu concordo. Isso pode ser inconsciente também. Eu concordo. Acho que Ô, mas Márcio, ele é consciente, é bem consciente. Uhum. Então aí enfrenta, lembra aquela Carlos. máxima, aí lembra aquela máxima do Cristo também, né? Conheça a verdade e a verdade te libertará, inclusive dos medos, né? Exatamente. Então, perceberam que o medo é o nosso ego no poder total? Ele querendo dominar tudo? E aí, Rose, respondido? Engraçado, Márcio. Não respondido, é engraçado, né? Que a gente está falando sobre isso, eu já comecei a sentir no corpo as sensações do medo. Olha que engraçado. Deu aquela coisa assim, eu falei, olha, por que eu estou sentindo isso agora? É muito da mente mesmo da gente, né? É muito do que a gente acredita que seja e não é, né, de verdade. Entendi. O Mas a gente medo sente é até o no ego no físico, é poder. engraçado. O medo é o nosso ego camuflado. Ele está querendo se manifestar, mas de uma maneira meio que diferente, camuflada. E é interessante que a maioria dos clientes, pacientes ou pessoas que vêm procurar a gente, o principal é o medo, né? O principal ponto que eles colocam pra gente é: eu tenho medo, eu tô inseguro, né? Então, é bem interessante essa colocação que você colocou, viu, Márcio? De que o contrário de medo é verdade. E colocar também pra gente mesmo, né? Quem é que está no controle? O ego ou o espírito? Né? Muito interessante, muito bom. Gratidão. Ou você domina o seu medo, ou ele te domina, né? Simples assim. Então, é só fazer uma pergunta agora, que eu acho que você já deixou meio claro, mas eu queria só retomar. Porque assim, quando eu sinto medo, é o meu ego, né? Falando. É isso. É porque o espírito não tem medo, né? O espírito tem medo? O espírito não tem medo nenhum. Ele é destemido. Então o ego é o medo, né? Desculpa, é o ego É a totalmente no criação da poder. mente, então realmente o ego. E aí o medo também tem a ver com a zona de conforto, né? Ah, zona de conforto, eu não quero sair do lugar. Zona de conforto, na verdade, é medo também, né? Zona de conforto é medo, é preguiça, verdade, é procrastinação, é insegurança, é pessimismo, é tudo junto. Sim. Então, vamos sair dessa zona de conforto Sim. aí, urgente.